Boa noite, casa. Boa noite, povo de Deus. Hoje eu tenho uma missão diferente aqui. Geralmente vocês me veem aqui cantando, mas hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque eu digo que falar aqui em cima já não é fácil. Agora, compartilhar, ser uma testemunha, eu digo que é algo que é ainda mais incrível. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre ser testemunhas, é sobre participar do que Deus está fazendo. É sobre encontrar com Ele nas pequenas coisas. Encontrar com Ele todos os dias. Eu gostaria de falar com vocês sobre algo que tem norteado a minha vida nesse tempo. E eu espero que, de fato, vocês cheguem à mesma conclusão que eu cheguei nesses anos. Porque a gente sempre fala sobre isso no Book Club, que bom seria se a gente tivesse descoberto certas coisas há tempos atrás, na nossa juventude. Mas, amém. Jesus nos presenteou com essas descobertas hoje. Eu sei que eu tenho muito mais para me aprofundar em Deus, e eu sei que vocês também. Nós estamos falando, a nossa série está falando sobre estar face a face. E como tem sido poderoso a gente falar e a gente ver sobre isso. É um tema incrível. E hoje eu quero falar com vocês sobre encontros e desencontros com Deus. E às vezes você pode perguntar para mim, é possível ter um desencontro com Deus? Encontrar com Deus eu sempre ouvi falar, que a gente encontra com Deus. Agora, desencontro, eu vou explicar para vocês o que significa no dicionário a palavra encontro e desencontro. E aí vocês vão me entender, que é possível sim. Definição de encontro. Encontro significa mesmo lugar, coincidência, iguais, mesma direção. Quando você marca um encontro com alguém, você passa o endereço para ela e vocês vão para a mesma direção, certo? Vocês vão parar na mesma direção e vocês se encontram. O desencontro significa direção oposta. Significa discrepância. Então, é possível, na nossa caminhada com Deus, nós tomarmos direções opostas a Ele. Nós estamos vindo aqui, ó, o Senhor está chegando, Ele diz, ai meu Deus, meu filho está vindo, a gente está indo, a gente vai se encontrar. E daqui a pouco uma decisão sua faz você mudar a direção desse encontro que você vai ter com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Vamos ler em Jeremias 29:13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você quer muito algo, meu irmão, o que você faz? Você insiste? Você bate muito na porta? Quando nós queremos algo, nós vamos até as últimas consequências. Quando nós perdemos algo, em casa mesmo, quando a gente perde uma chave, a gente procura até a gente encontrar, porque é uma necessidade. Nós precisamos encontrar aquela chave, senão a gente não consegue sair. Senão a gente não consegue resolver a nossa vida. E esse versículo fala aqui sobre uma busca diferente. Fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Todo. Fala de uma totalidade. Não fala só de um pouco. Não fala só de entregar pouco.
nós precisamos buscar Deus até o encontrar. De todo o nosso coração, com toda a nossa rendição. Um pouco não vale, meus irmãos. O Senhor está esperando que nós façamos isso. O Senhor está esperando a nossa intensidade. Às vezes nós somos intensos para tantas coisas, mas na busca pelo Senhor, nós somos pequenos. Nós achamos que Ele que tem obrigação de nos encontrar. Nós achamos que porque Ele é um bom Pai, nós não precisamos fazer mais nada. Eu digo para você, esse versículo diz, é uma chave para nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele pede a nossa totalidade. Deus usa as nossas tribulações e Ele não desperdiça nada. Muitos dos textos que a gente lê na Bíblia, dos Salmos, dos nossos heróis da fé, nós vemos que eles escreveram em momentos de dor. Muitos dos salmos mais profundos foram escritos em momentos de desconforto, em tempos de tribulação. E por que eu entrei nesse assunto sobre dor e sobre tribulação? Porque o encontro com o Senhor, nesse tempo de tribulação, ele é ainda mais profundo se nós decidimos ver Ele no meio da tribulação. Porque nós temos o livre-arbítrio de passar por uma tribulação, uma tempestade, e não ver Deus, não enxergar Ele ali, nos segurando, nos carregando no colo. Nós temos a decisão se encontramos com Ele ou tomamos uma direção oposta e não vivemos as experiências que Ele tem para nós nesse tempo. E por quê? Por que a tribulação é tão poderosa? Porque a tribulação, ela muda a forma como nós vemos Deus. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu passei por vales, por desertos, a forma como eu enxergo Deus hoje é totalmente diferente. A Melody antes de uma tribulação, antes de algo, de uma tempestade é uma. A Melody depois de uma tempestade, quando ela decide viver em Deus. Porque a gente decide. Se a gente decidir viver sem Deus aquela tribulação, aquilo vai passar e a gente vai sair pior do que entrou. Então, se a gente decidir olhar para Jesus, a nossa ótica muda, a maneira como nós enxergamos Ele, a maneira como nós vamos vê-lo depois de tudo que passou, vai mudar tanto, que nós vamos ver Deus, nós vamos agradecer por ter passado por aquilo. Algo que no momento para nós foi tão desastroso, tão difícil, vai se tornar um testemunho poderoso. E nós vamos dizer, Pai, obrigada, porque eu não sou mais quem eu era. Obrigada, Pai, porque o que o Senhor fez em mim nesse tempo me forjou e me colocou no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Mudou a minha mente de uma forma que eu não consigo mais voltar atrás e ser aquela pessoa que eu era. Então nós decidimos, no meio da tempestade, se nós encontramos com Ele e temos essa transformação ou não. Olha o que diz lá em Romanos, fala um pouco sobre isso. Romanos 5, versículo 3 e 4 fala assim: a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Perseverança para quem?
para aqueles que decidem perseverar. Porque você pode não decidir ir por esse caminho. Você pode decidir simplesmente parar num momento de tribulação. Você pode simplesmente decidir voltar atrás ou olhar para trás. Ou murmurar. Nós temos várias decisões que podemos tomar, vários caminhos que nós podemos ir. Então, tudo na nossa vida são decisões. Nesses momentos, nós encontramos com Jesus, ou nós tomamos direções opostas. Nós ficamos face a face com Ele, ou ficamos cabisbaixos no meio da aflição. Experiência para quê? Para aqueles que decidem aprender. Quando eu decido aprender, o Senhor é tão pedagógico. O Senhor nos ensina de uma forma tão linda. O Senhor nos mostra de uma forma tão poderosa. E com tudo isso nós aprendemos. Nós temos experiências, nós geramos testemunhos. E esperança? Esperança para aqueles que decidem olhar para o alto. Porque a nossa esperança não está nesse mundo terreno. Pelo contrário, se nós formos olhar para tudo que nós vivemos no mundo terreno, o cenário é de desesperança, não esperança. Então, nós precisamos decidir olhar para o alto. Quando tudo aqui falhar, Ele não falha. A tribulação não é apenas dor. Ela é uma oportunidade. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Pode parecer maluco, pode parecer louco para o mundo. Como assim, obrigada pelas lutas? Como assim? É loucura para o mundo, mas para nós que entendemos para onde vamos chegar em Deus. A tribulação é a oportunidade de encontrar com Ele mais profundamente. É a oportunidade de viver com Ele pertinho. E Ele se revela. Ele se revela nesses lugares. Em lugares inesperados. Porque às vezes nós passamos uma semana tão difícil. Temos uma semana assim. Puxa Deus, essa semana foi tão complicada. Só que eu vou no culto domingo. E domingo, Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor. Tem gente que tem essa expectativa só no culto de domingo. Ou uma expectativa só numa vigília. Ou uma expectativa em momentos espirituais intensos. Não, ali o Senhor vai me lavar por completo, e eu vou sair renovado, e eu vou encontrar com Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor faz todas essas coisas. Aqui é um lugar de encontro também, é o lugar onde o corpo se reúne. E isso é bênção para nós. Isso é bênção para nos fortalecer. Isso é fortalecimento para nós. Mas eu quero dizer para vocês que não é só isso. O Senhor te encontra na segunda, o Senhor te encontra na terça, o Senhor te encontra todos os dias. Em todos os momentos, de noite, quando você está dormindo, nos teus sonhos. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 32. Nós vamos ler aqui bastante versículos e vocês vão entender. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 2 discípulos, tá, gente? A 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe:
Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. A palavra fala ali no versículo 4 que eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E eu imagino os dois naquele caminho, desesperados, desesperançosos, falando: Gurito viu? Gente, Jesus foi cuspido. Eles açoitaram Jesus, eles bateram. Eles mataram Jesus. Acabou. Aquela desesperança, cabisbaixos com as notícias ruins. Porque era só notícia ruim, acabou, Jesus morreu. Acabou para nós, a gente investiu tempo nisso, a gente estava caminhando com ele. A gente viu ele fazer tantos milagres, meu Deus, e agora? Por que nada aconteceu? Eu achei que nessa hora Jesus ia se levantar e ia reinar, ou Deus ia... Eu achei que ia acontecer algo, mas menos isso. Jesus está morto. Já faz 3 dias e nada aconteceu. Eu imagino o desespero deles conversando sobre isso. A mente cauterizada, olhando para o chão, sem conseguir visualizar mais nada. Mas a palavra fala no verso 15 que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Só que eles continuavam desesperados. Mesmo com o próprio Jesus ali, face a face com eles, eles não conseguiram perceber Jesus. Quantas vezes Jesus está na casa e nós não conseguimos percebê-lo? Eles estavam ocupados demais com as más notícias. Quantas vezes nós estamos ocupados demais com os nossos afazeres, com as nossas aflições e não percebemos Jesus. Jesus está ali do nosso lado, nos carregando no colo, mas nós não percebemos Ele. A palavra fala no versículo 16. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
E sabe o que eu vejo? Sabe como eu vejo esse impedimento? Eu vejo como um foco. Como uma fortaleza que tomou conta da mente deles. E quantas vezes nós, com as nossas fortalezas, não conseguimos ver o que Jesus quer que a gente veja. As nossas fortalezas, as nossas dores, o nosso passado, coisas que vivemos, traumas, nos impedem de enxergar Jesus. Nos impedem de percebê-lo. E muitas das vezes a gente não quer decidir por largar isso. A gente quer manter o foco nessas coisas. A gente quer manter o foco nessas dores. E a palavra fala, no verso 21, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Meus irmãos, o tempo dele é diferente do nosso. De fato, foi ele quem trouxe a redenção. Só que não no tempo que eles achavam que deveria de ser. Porque eles queriam que algo acontecesse naquele dia. Mas o propósito de Deus, para mim e para a tua vida, só vai acontecer no tempo dele. Então não adianta querer apressar as coisas. Nós somos apressados, somos ansiosos. Nós queremos as coisas para ontem. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Foi no 3º dia. E para nós também tem um tempo. Eles criaram expectativas. Quantas vezes nós criamos expectativas e nós nos frustramos. Não é porque Jesus nos frustrou, não é porque Deus nos frustrou, mas porque nós criamos expectativas erradas, nós não perguntamos para Ele. Nós não o consultamos. Porque se nós tivéssemos consultado, esse espírito que é conectado com Ele diria, calma, filho. Calma, filha. Eu estou no processo. Eu estou trabalhando. A gente fala tanto que Deus está em silêncio. O silêncio dele às vezes fala mais alto do que algo que está gritando. E a palavra fala também, nos versos 22 e 23, algumas mulheres foram ao sepulcro e tiveram uma visão de anjos, e eles disseram que ele está vivo. E aí faltou fé. Se as mulheres disseram que os anjos, os próprios anjos, apareceram e disseram que ele estava vivo, a fé faltou nesse momento. O olhar, a cegueira espiritual, não deixou que eles contemplassem, não deixou que eles acreditassem no que os anjos tinham dito àquelas mulheres. Quantas vezes, né, o Senhor fala coisas a respeito das nossas vidas e nós duvidamos. Quantas vezes o Senhor já disse para você acerca das promessas que Ele tem na tua vida e você ainda duvida? Falta fé. Falta fé. Quantas vezes me faltou fé para entender que as promessas dEle não vão falhar. As promessas dEle não vão falhar na tua vida, meu irmão. Continue crendo, se o Senhor disse, Ele não volta atrás. E Jesus disse a eles, no verso 25, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Jesus falou com eles. E eles ainda assim não o reconheceram. Meu Deus.
Jesus está falando conosco. E nós ainda não conseguimos dar ouvidos, nós não conseguimos vê-lo. Quantas coisas o Senhor comunica conosco. Ali Jesus estava face a face com os discípulos, dizendo a eles. E eles não conseguiam reconhecer Jesus. O Senhor já disse para você, meu irmão. O teu espírito que é conectado com Ele sabe o que Ele tem para a tua vida. Não duvide. Quando você faz isso, você toma uma direção oposta ao Senhor. Quando você faz isso, é porque está faltando fé naquilo que o Senhor já disse ao teu respeito. E o verso 30 e o 31, a palavra fala assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Deixa eu te contar um segredo. Só a palavra tem o poder de abrir os nossos olhos, de tirar a nossa cegueira. Eles só reconheceram Jesus. Eles estavam ali desesperados ainda. Mas eles só reconheceram Jesus quando foram expostos ao pão da vida, que é a palavra, que é o sustento para a alma, que é a palavra dos nossos dias. Eu creio que eles viveram naquele momento uma libertação da opressão de tudo que eles tinham vivido e visto. Naquele momento, quando os olhos deles se abriram, com o partir do pão, com o partilhar do pão, eles viveram uma libertação dentro deles. Tudo aquilo caiu por terra, tudo aquilo que eles tinham visto, vivenciado, visto Jesus viver, caiu por terra. A palavra libertou, trouxe vida novamente, vivificou. Eles reconheceram o Mestre. Eles viram. Caíram as escamas. O que mais Deus precisa fazer para que a gente possa reconhecer Ele? Quantas coisas Ele tem feito nas nossas vidas? Quantos milagres você tem para contar? Quantas vezes a gente duvida que Ele pode fazer, e fazer, e fazer de novo, e refazer? Quantas coisas Ele já fez? Se a gente for sentar numa mesa redonda hoje para contar os testemunhos, vai faltar tempo. E às vezes, quando nós estamos no meio de uma tempestade, a gente chega a duvidar: será, Senhor, que o Senhor vai fazer de novo? Eu quero dizer para você que Ele faz, porque Ele já fez. Ele já fez. Só que às vezes nós precisamos ver para acreditar. Meus irmãos, a fé não necessita de algo palpável. Você precisa continuar olhando para o alto, encontrar com Ele lá no alto. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem as nossas respostas. De lugar mais nenhum. O que eu peço hoje é para que o Senhor abra os nossos olhos. Para que Ele derrube as nossas fortalezas. Para que Ele nos faça decidir em olhar para Ele. Porque é de lá, olhando nos olhos dEle, nós temos a convicção daquilo que Ele espera de nós. E eu gostaria de contar rapidinho para vocês. Muitos de vocês, acho que a maioria conhece muitos testemunhos, e não é o testemunho inteiro, porque é o que eu disse para vocês. Se a gente for contar testemunhos aqui, meu Deus, nós temos
inúmeros e incríveis testemunhos. Mas eu quero contar 2 que fecha com o que a gente está conversando hoje, para vocês entenderem como são os encontros com Deus, que são em lugares que você nem imagina que Ele vai te encontrar, mas que Ele nos encontra. Quando o Joshua veio para casa, ele estava com 2 meses e pouquinho, e ele veio com colostomia, então eu tinha que trocar essa colostomia 3, 4 vezes no dia. Ele veio com uma sondinha na barriguinha, que ele tinha que se alimentar por aquilo ali, era uma maquininha. Então ele tinha um refluxo, né, muito grande. Ele tinha feito mais ou menos umas 5 cirurgias. Já até os 2 meses e pouquinho, ele tinha feito umas 5 cirurgias, sendo uma delas do coração, que era uma cirurgia muito grande, então, assim, cirurgia de peito aberto, né? Então, a cada mamada dele, a cada 3 horas, eu tinha que caminhar com ele pela casa. Meia hora. Porque senão o refluxo dele, que era muito intenso, fazia mal, ele vomitava, se afogava, era um caos. Mas, o que era para ser um caos, um verdadeiro caos, eu digo que o Senhor transformou em encontro. E só foi transformado em encontro porque eu decidi encontrar nesse lugar de canseira, nesse lugar de medo, de incertezas, porque eu tinha tantos medos. Eu olhava para aquela criança nos meus braços e eu pensava assim: Deus, será que ele vai sobreviver? Porque os diagnósticos não são bons. Ele tem uma síndrome muito rara. Será que ele vai sobreviver? Então, às vezes, eu olhava para ele, eu não sabia se aquele era o último dia, se era a última noite. Eu não tinha certezas nenhuma. Pelo contrário, eu tinha só incertezas. Eu não sabia o que mais eles poderiam descobrir a respeito dele. Então, aquelas madrugadas que eu pegava ele no colo, a cada 3 horas o Josias trabalhava no outro dia, então era a mamãe, claro, que o papai precisava descansar. Então a mamãe ficava com ele, meia hora para lá e para cá, chorando, chorando, até que um dia o Senhor me encontrou nesse lugar, até que um dia que eu percebi que enquanto eu embalava o bebê, o Senhor me embalava nos braços dele. E foi um tempo que o Senhor me encontrou. Então, enquanto eu andava naquela casa, era uma dança com o Senhor. Ele me embalava nos braços dele. E ali nós compartilhávamos, eu falava para ele dos meus medos, mas eu decidi encontrar ele nos meus medos. Eu não decidi olhar para baixo e ficar prostrada naquele lugar. Naquele lugar de incertezas e de dores, eu decidi encontrar ele e dançar com Jesus. Às vezes você olha e pensa: meu Deus, que loucura é essa, dançar com Jesus? Eu digo que foi uma dança, porque enquanto eu embalava o bebê, enquanto eu andava pela casa, o Senhor me segurava nos braços dele, porque a minha força era pouca. Porque as minhas pernas já não aguentavam mais a canseira. Porque o meu corpo sentia as dores. Obrigada. Porque o meu corpo sentia dores emocionais. E essas são as piores. Mas o Senhor curava todas elas enquanto Ele passeava comigo. Então, aquelas madrugadas para mim começaram a ser um lugar onde eu almejava estar. E Ele me encontrava todas as madrugadas. E o que eu quero dizer para você com isso é que o Senhor te encontra também nesses lugares onde você acha que é só dor,
onde você acha que é só choro, onde você acha que é só um lugar de você expor aquilo que o Senhor, aquilo que o teu coração está sofrendo. Eu quero te dizer que o Senhor te encontra nesse lugar. Decida dançar com Ele. Decida passear com Ele. Porque o Senhor é poderoso para fazer, para te curar, para te libertar, para te deixar leve. Ele não quer que você conviva com isso, mas você precisa decidir. Esse lugar é um lugar de decisão. Eu poderia transformar as minhas madrugadas em um lugar horrível, mas eu decidi encontrar com Jesus, ficar face a face com Ele. Eu gostaria de ler com vocês Salmos 34, 18, que fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele estava naquela madrugada, ele estava naquele quarto, ele estava naquela casa, ele estava naquele processo. Eu quero dizer para você que Ele está na sua casa, Ele está nos seus processos. Ele está nas suas tribulações, assim como Ele esteve comigo. Muitas vezes Deus está presente nos encontros mais simples da nossa vida. Naqueles que a gente olha e fala, Deus não vai se importar com isso. Ele se importa. Ele se importa. Da mesma forma que você se importa com seus filhos. Ele olha para você e Ele se importa. E eu gostaria de falar também, quem sabe também, muitos de vocês, eu acho que a maioria, sabe o que aconteceu com a minha mãe nesses últimos dias. Ela é um milagre, né? Ela está lá, ela está bem, ela só não veio hoje aqui porque ela se sente indisposta ainda. Mas logo ela vai estar aqui, conversando com vocês, falando um pouquinho das bênçãos. Ela é uma guerreira, aquela mulher é uma inspiração para mim. A vida de Deus é representada muito bem nela, por tudo que ela já passou. Mas no dia que aconteceu, tudo que aconteceu com ela, que ela teve o AVC, nós saímos de casa naquela correria e eu não tinha almoçado, não tinha comido, e todo mundo sabe aqui como eu, de fato, gosto desse lugar da mesa, de comer. É uma parte que me faz tão bem, né? Então, enfim, era umas 6 horas da tarde, a gente estava lá no hospital, tipo assim, ela teve, aconteceu tudo, era umas 11h30, meio-dia. Então, a gente só tinha tomado café cedo, não tinha almoçado. Fomos para o hospital, era 6 horas da tarde, e eu estava morrendo de fome. Eu estava morrendo de fome, aquele cenário triste, eu estava assim, muito, muito triste, porque a tristeza bate na casa da gente também, meus irmãos. A gente é de Jesus, mas a tristeza vem, ela bate na nossa porta e a gente, às vezes, decide abrir a porta e aceitar. Mas, enfim. O Josias foi, comprou um lanche para mim e eu falei, agora eu vou me acabar, eu vou comer esse lanchão, coisa boa. Só que eu falei, eu não vou comer aqui dentro, eu vou descer lá, eu vou comer lá no banquinho, lá embaixo no hospital. A hora que eu desci, sentei no banquinho, dei as 2 primeiras mordidas no sanduíche. Passou um homem ali. E aí ele ficou olhando assim, né? Eu vi que ele não estava mal vestido, então ele não era um homeless, ele não era uma pessoa que provavelmente estava precisando de um alimento. Mas eu fiquei observando ele. Daqui a pouco ele passou de novo, ele estava com a perna mal e tal, e ele provavelmente ele estava saindo do hospital. E aí eu falei, Deus, eu preciso perguntar para ele o que está acontecendo, porque ele passou aqui 2 vezes olhando, isso aqui tem alguma coisa acontecendo. Eu fui até ele e falei, o senhor está com fome? Ele falou, eu estou. Nessa hora,
Falei, ô Jesus, nessa área, Senhor. Tá brincando, né? Senso de humor de Deus é incrível, gente. Aí, eu falei, não, tá bom, Jesus. Ele está com fome. O Senhor é o meu alimento. Eu sei que o Senhor me alimenta fisicamente, espiritualmente. O Senhor é o alimento da minha vida, da minha alma, de tudo que há em mim. Agora, ele precisa de um alimento físico. E como é que eu vou mostrar a tua face para ele? Não adianta eu chegar para ele agora e oferecer uma oração. Se esse homem está com fome, não vai resolver. Aí eu falei, o senhor quer? Está mordido. Aí eu entreguei para ele, falou sim. Ele falou sim. Ele quis mordido mesmo, pegou o sanduíche, começou a comer meus nuggets, ele comeu todo o meu lanche. Aí eu falei, o senhor precisa de mais alguma coisa? Ele falou, não, muito obrigada. Só assim. Encerrou a conversa. Encerrou a conversa comigo e ele disse assim, muito obrigada. E assim, acabou. E eu disse, que Deus te abençoe. Eu peguei e saí dali, subi, fui para o quarto. O Josi já tinha ido embora. Eu ia ficar ali. A cafeteria já estava fechada do hospital. Falei, Senhor, é o Senhor quem vai me alimentar, porque agora não tem mais jeito. Mas eu entendi que o Senhor precisava ser representado através da minha vida. E Ele me pediu aquilo. Então, às vezes, o Senhor vai pedir para você aquilo que te custa. E para mim, me custava aquele lanchinho naquele momento. Já me custa em momentos normais. Mas naquele dia ele me custava um pouco mais, porque eu estava de fato com fome. Mas o Senhor falou tanto comigo naquilo. Eu encontrei Deus. Eu tive um encontro com Deus. O Senhor me encontrou naquele hospital, naquele homem. O Senhor decidiu ser representado na vida daquele homem, para mim. E decidiu ser representado na minha vida. Então, foi mútuo, foi uma troca. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo, porque esse vídeo me lembrou muito. Quando eu tive essa experiência, esse vídeo me veio à minha mente. Eu falei, eu vou passar para a igreja isso. Você pode passar, Beth? É o vídeo de um menininho. Prestem atenção. Now, where are you off to? I'm going with Maya. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. You're like, here you go. Thank you. Yellow broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen.
just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Não é lindo esse vídeo? Deus decidiu ser representado em você. Você é a representação de Deus aqui nessa terra. Pense em tudo que a gente falou até aqui. Deus no quarto. Lembre-se das situações que você já viveu. Deus no hospital. Quantas situações você já viveu no hospital? Será que você encontrou com Ele ou você desperdiçou essas situações? Deus no parque. Quantas vezes nós estivemos em um parque? Será que nós nos encontramos com Ele lá? Em um sorriso. Quantos sorrisos você já recebeu hoje? Você entendeu que era Deus que estava sorrindo para você? Porque o seu irmão é a representação do Senhor aqui. Será que você conseguiu retribuir? Em um pedaço de pão. Nesse partilhar, será que você conseguiu fazer isso? Deus continua promovendo esses encontros, como esse do parque, todos os dias. Basta nós estarmos com os nossos olhos abertos. Discernimento. Pai, nos dá discernimento, derrama sobre nós discernimento. O problema é que nós estamos, às vezes, muito ocupados com as nossas tarefas, com aquilo que a gente precisa fazer. A gente esquece de olhar o que o Senhor nos pede para fazer. Deus pode estar sentado ao seu lado, esperando um gesto de amor. Olhe para o seu lado agora. Veja em quem Deus decidiu ser representado. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você olhe para o seu lado agora, para trás ou para frente. Deus decidiu ser representado em você, meu irmão. Essa pessoa que está do seu lado é a imagem e semelhança dele. E o sorriso que você recebe dele é o sorriso do próprio Deus. O carinho que você recebe dele, o abraço que você recebe dele, é o abraço do próprio Deus. Mas isso quando você decide ver com essa visão. Porque às vezes nós decidimos olhar num outro viés, né? Às vezes até o olhar de uma pessoa para nós. Jesus ensinou que quando servimos alguém, estamos servindo o próprio Deus. E isso fala, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler ali o último versículo que fala assim. Mateus 25, do 35 ao 40. Depois vocês leem tudo. Eu vou ler rapidinho, tá? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então, quando você faz algo, quando você compartilha o pão, você está fazendo para o próprio Deus. E agora nós vamos caminhando para o final, por último. Naquele momento, parecia que eu estava dividindo só um sanduíche. Que eu estava só compartilhando o pão. Se você for olhar com olhos naturais, você vai ver que era só um sanduíche. Puxa, que bom, né? Sou uma boa pessoa. Se você for olhar com os olhos naturais, as pessoas vão dizer: nossa, que pessoa boa, né?
mas é muito mais espiritual do que nós imaginamos. O problema é que nós vivemos muito focado nesse mundo natural. E às vezes nós dizemos assim, não vamos espiritualizar tudo. Vamos sim. Nós somos seres espirituais. Entenda isso, meu irmão. Quanto antes você entender, a sua vida vai caminhar. A sua vida vai para frente. E não é esse para frente que às vezes a gente pensa, tá? É esse para frente do reino de Deus sendo estabelecido na sua vida. Para que você estabeleça o reino dele aqui, ó. Quem sabe Deus está te esperando essa noite para te encontrar no rosto de alguém que está precisando de um alimento, precisando de amor, precisando de perdão, precisando de misericórdia. Quanto nós já falamos sobre isso aqui? Quanto nós já ouvimos sobre isso aqui? Porque muitas vezes o desencontro acontece quando a gente ignora as verdadeiras necessidades dos nossos irmãos. A gente desencontra. O Senhor espera que você decida, mas ao invés de você decidir ser representado, representar o Senhor, você toma a direção oposta. Você fala, vou orar por ele. Ora nada, nem orar você ora. Meus irmãos, eu estou falando para mim mesma. Quantas vezes eu tomei essa direção? Quantas vezes o Senhor esperava de mim esse posicionamento e eu não fiz? Quantas vezes o Senhor esperava de mim algo diferente e eu não conseguia fazer nem 1% do que o Senhor esperava de mim? Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Porque estamos vivendo uma vida aqui sendo fracos espiritualmente. Nós deixamos de amar. Nós deixamos de julgar. Nós deixamos de fazer o que o Senhor espera que nós façamos. Porque as nossas decisões estão pautadas pelas condições que nós estamos vivendo, pelas amarguras, pelos nossos traumas. Estão pautadas no nosso orgulho. Estão pautadas na nossa falta de entrega, na nossa falta de totalidade. Nós damos só a metade para o Senhor. E olhe lá. Quando me buscardes de todo o vosso coração, é o que o Senhor fala. O encontro, o verdadeiro encontro, ele acontece quando o amor se manifesta. Hoje nós falamos sobre encontros e desencontros com Deus. Falamos sobre como Deus pode se revelar. E Ele pode se revelar em uma madrugada cansada. Abra o seu coração para isso. Ele pode se revelar em um quarto de hospital. Em uma doença terminal. Ele pode se revelar em um banco de parque. E em um gesto de amor. Em um simples gesto de amor. Que às vezes para nós é tão difícil. Porque você fala, não merece. Lembre-se que você também não merecia. Mas Ele derramou todo o amor que Ele tinha. Amor de cruz. Amor de partir o pão. Talvez você entrou aqui hoje achando que Deus está distante. Porque quantas vezes a gente olha para dentro de nós e fala, Deus, eu não sinto nada. Quantas vezes você teve mais desencontros do que encontros com Deus? Eu não sei se essa é a tua realidade, se você diz assim para você hoje, para você mesmo hoje.
Deus, eu acho que eu tive mais desencontros do que encontros. Pai, me ajuda. Olhe para o alto e peça ajuda. Peça, o Senhor está disposto a te ajudar. O Senhor está disposto a recalcular a rota para te encontrar. A Bíblia nos dá uma promessa. Se você der um passo em direção ao Senhor, o que Ele faz? Ele se aproxima de você. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Porque o nosso Deus continua amando nos encontrar. O mesmo Deus que encontrou pessoas no deserto, como já foram faladas em outras palavras aqui, como Agar, nas estradas, como os discípulos, e nos momentos de dor, continua presente hoje. Se existe um coração aqui disposto a se aproximar, decidido a encontrar Jesus, eu quero dizer para você, a promessa dele permanece viva. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Que nessa noite Deus transforme desencontros em encontros, para a honra e glória do nome dEle. Nada para nós. Dúvidas em fé e cansaço em renovação. Eu gostaria de pedir para que vocês se colocassem de pé. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele cele essa palavra nos nossos corações. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, que você orasse ao Senhor, que você pedisse para Ele, que Ele te encontrasse, que Ele mostrasse para você onde Ele quer te encontrar. Pai, diga, Pai, eu quero te encontrar em todos os momentos da minha vida. Eu quero te encontrar ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Eu quero te encontrar no meu irmão. Eu quero te encontrar no meu cônjuge. Eu quero te encontrar nos meus filhos. Eu quero te encontrar na minha casa. Eu quero te encontrar onde dói. Eu quero te encontrar na doença. Eu quero te encontrar na bonança. Eu quero que o Senhor veja que eu estou disposto, que eu decido todos os dias pelo Senhor. Jesus, recebe, Jesus, a adoração da tua igreja. Recebe, Senhor, a entrega da tua igreja. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é um Deus que se revela. Um Deus que se aproxima e um Deus que continua promovendo encontros conosco, Pai. E esses encontros são tão poderosos, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor não nos deixa desamparados. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que mesmo que a gente às vezes não consiga te enxergar, o Senhor continua ali. Porque a tua palavra diz que o Senhor está ali, o Senhor está pronto sempre, porque o Senhor nos ama. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Amor de pai, amor de amigo. Esse amor que nos constrange todos os dias, esse amor que nos liberta todos os dias, esse amor que nos refaz todos os dias. Pai, nos encontra, Jesus, nos encontra. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a te ver, Jesus. Nos ajuda a fazer o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Nos ajuda, Deus, que possamos ver, que possamos estar face a face contigo. Todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Para glorificar o teu nome. Para honrar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.